Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Resolução de exercício. Hoje projetaremos uma base isoladora de vibrações para um microscópio. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai pegar um problema real aqui, nada daqueles problemas de livro que tem os dados jogados. Vamos pegar um problema real. O que eu tenho aqui? O equipamento. O equipamento é um microscópio invertido, que tem essa configuração. É um equipamento que existe, viu? Não é inventado. Vocês têm acesso ao manual na internet. A especificação é essa aqui que vocês estão vendo. Então as especificações principais que nos impactam diretamente, né, nesse momento do projeto é saber as dimensões principais deles, além da massa. Então tem aqui as dimensões principais, né, da base e a altura dele, além da massa, que é 32 kg. Então como é que vai ser essa base isoladora? A gente vai assumir algumas hipóteses. Classicamente é empregado uma base de inércia, que a gente chama, né, que é uma base que pode ser feita de concreto, de aço ou de pedra. Então a gente vai assumir aqui uma configuração que é uma base típica de pedra, que tem essa cara aí, ó. Eu estou assumindo como projetista que vai ser uma base de pedra, mas poderia ser qualquer outro material. Então nada mais é que um tabuleiro de pedra apoiado sobre 4 molas. Então a base ela é composta por essa placa de pedra aqui, apoiado sobre 4 molas. Tá bom? Então vamos lá. Então o que eu vou assumir aqui, né? Eu vou assumir que a pedra é um granito, cuja densidade média aí é de 2.700 kg por metro cúbico. Certo? E eu tenho as dimensões de largura, de profundidade e de espessura dessa pedra. Eu, no primeiro momento, eu vou assumir uma dimensão para essa placa baseada nas dimensões principais da base do meu microscópio. Tá? Obviamente tem que ser um pouco maior que aquela lá. Então eu vou assumir tanto a espessura quanto a base para fazer a especificação da suspensão. Bom, então olha só. Esquematicamente, o meu sistema é isso aqui. É bom sempre a gente colocar um modelinho mecânico que a gente chama, né? A gente traduzir o problema físico para um problema mecânico. Aqui em azul é M, a massa do meu microscópio. MB é a massa da base. E aqui, por uma mola, eu represento o K equivalente, né? A gente sabe que tem 4 molas. Eu estou assumindo isso. Mas é uma rigidez equivalente. Então vamos lá. Então as hipóteses que a gente vai assumir aqui como projetista sobre essa base. Então eu estou assumindo, do ponto de vista da dimensão, que ela vai ter uma largura de 450 milímetros, uma profundidade de 600 e uma espessura de 50. Eu estou assumindo isso. Por isso que chama hipóteses, eu estou assumindo. O material, como eu já adiantei, é o granito. A densidade também já foi mencionada, 2.700 kg por metro cúbico. E o tipo de base que eu estou assumindo é uma base não amortecida. Eu também estou assumindo essa característica. Tá bom? Isso é muito importante e tem um impacto crucial lá na resolução. Bom, então para calcular a massa dessa base, que eu assumi já a geometria dela, é muito simples. A gente sabe que a massa é a densidade vezes o volume de material. E o volume é o produto de todas as arestas. Olha lá. É o produto de A, B e H, que a gente viu no slide anterior. Fazendo essa continha aí, rapidamente, fazendo a continha, lançando os parâmetros, eu chego à conclusão que essa base que eu estou assumindo como projetista, ela pesa 36,5 kg. E a base e a massa do equipamento é 32 kg. Então a massa equivalente, ou seja, a massa total, que é a massa M mais MB, ela vai ser a soma dessas duas massas, que vai atingir aqui o valor de 68,5 kg. Então 68,5 kg é a minha massa total, tá bom? Vai ser a minha massa equivalente. Bom, agora eu preciso de saber como eu tô. A gente tem que pensar um pouco com bom senso. O equipamento, o microscópio é um equipamento sensível, né? Então ele não pode ser acometido de vibrações. E essa vibração, por onde que ela vem? Prioritariamente pelo piso, pelo chão, tá? Então pode ter, por algum motivo, nas imediações do laboratório onde você vai montar a base, pode ter algum equipamento, um compressor, ou equipamento de outra natureza, excitando o chão, aí a vibração propaga pelo chão e vai acometer o equipamento. Então eu tenho que ter
também de antemão informações sobre a vibração do piso. E isso pode ser medido na prática. Você pode contratar um serviço, né, ou se você tiver equipamentos, pode medir com o acelerômetro, medir a vibração do chão. Você mede, ou seja, você mede características de frequência e de amplitude. Então eu vou assumir aqui que a amplitude do meu chão, né, a amplitude de vibração do meu chão em termos de deslocamento é de 1/100º de milímetro, né? É pouco, né, mas dá para sentir. Há uma frequência de 60 Hz. Então, repetindo, isso aqui eu tenho a partir de medições. Então eu estou assumindo essa característica aqui, ó. Tá? Aqui vai depender do caso, mas para o caso que eu estou assumindo, tem essa característica, tá certo? E com relação à rigidez equivalente, já que eu mencionei aqui massa equivalente, rigidez equivalente, vocês perceberam que eu tenho 4 molas. Então, a pedra ela se apoia simultaneamente sobre 4 molas. Então, aquelas molas elas estão associadas em paralelo. E se as molas estão associadas em paralelo, a rigidez equivalente vai ser 4 vezes a rigidez de cada mola. Tá aqui, ó. 4 vezes. E a rigidez de cada mola, põe, é justamente o que eu quero descobrir. Que é a que eu preciso comprar ou mandar fabricar. A gente não sabe ainda. Mas é uma grandeza aqui, ó, que eu preciso determinar para projetar plenamente a minha base isoladora. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Bom, para quem não conhece aí a estação de trem lá de Leipzig, na Alemanha, muito bonito. Aí surge a questão, né? Então, microscópio, coisa e tal, né? Mas qual que é a tolerância, né? E quanto esse microscópio tolera de vibração? Isso é uma pergunta muito importante. Eu preciso saber. Porque como é que eu vou projetar sem critério nenhum? Então eu preciso saber quanto que esse microscópio tolera de vibração. Então é o seguinte, se o manual do equipamento não preconizar nada, não indicar nada, não recomendar nada com relação a isso, a gente tem como fazer. A gente tem como fazer, tá? De que forma? De que forma? Eu tenho um critério de tolerância à vibração que foi criado lá no início da década de 80, tá? Que não é bem uma norma, mas é uma recomendação que a indústria aplica desde então. E com assessoria até da ISO, tá? Então como é que é esse critério de vibração? A gente tem uma tabela aqui, eu vou gerar um conteúdo, criar um vídeo só para falar mais sobre isso aqui. Mas enfim, eu tenho aqui vários critérios, né, que chamam as curvas VC, e tem a descrição da aplicação. Então, como eu já vi o manual, daí a importância da gente ler o manual, eu vi lá que o microscópio ele tem uma capacidade de aumento maior que 1000. Certo? Então eu venho aqui lendo cada descrição, né? Da aplicação. Então eu já vi aqui que, olha só, padrão apropriado para microscópios ópticos de 1000 vezes. Lá dá mais de 1000 vezes. Tá certo? Então, o critério que eu vou ter que adotar é esse VC-C. Onde o critério de tolerância à vibração é essa amplitude aqui, ó. A minha tolerância é 12,5 micrometro por segundo. Micro, 10 a menos 6, tá? Micrometro por segundo. Então essa aqui vai ser a tolerância que a gente vai admitir para o equipamento. Ele pode tolerar isso aí. Então, sabendo disso, guardem essa informação. A gente vai utilizar esse critério, tá bom? Bom, então o critério de vibração para o equipamento, a gente já viu que é o critério VC-C, onde, já convertendo para milímetros por segundo, viu, gente? Aqui é uma conveniência interessante, porque a maioria das normas, a unidade para vibração é milímetros por segundo, a maioria, não todas, tá bom? Então aquele 12,5 micrometro por segundo é 0,01125 milímetros por segundo. Está anotado aqui, ó, VMIC, velocidade do microscópio. Então olha só, e a velocidade da base? A velocidade da base é simples. Se eu tenho o deslocamento e tenho a frequência, é o produto dos dois, a velocidade da base. Então a velocidade da base, fazendo as continhas, dá 3,77 milímetros por segundo. Milímetros. Então eu tenho o quanto que a base vibra e o quanto que o equipamento tolera vibrar. Então já tá balizado aí.
Então, a gente viu lá nas aulas a questão da transmissibilidade de deslocamento, a formulação é essa aí. Tá bom? Só que a gente assumiu, lá como projetista, né, que vai ser um sistema não amortecido. Eu posso assumir isso. A gente sabe que tudo tem amortecimento, mas quando ele é muito pequenininho, você pode, o projetista, ele pode assumir como sendo nula, o zeta igual a zero. E se a gente plotar essa expressão aqui para o zeta igual a zero, vai ficar com essa cara aí. É um número mágico da raiz de 2. Eu vou deixar o card aí com a aula com relação à transmissibilidade de deslocamento. Tá bom? Então, olha só, a gente viu lá também que tinha uma particularidade, né? Quando o zeta, só para o caso do zeta igual a zero, eu vou ter uma função modular aqui no denominador. E, como eu quero fazer uma base isoladora, eu tenho que trabalhar na região de isolamento, ou seja, para o R maior que 1.41, que é a raiz de 2, que é essa região destacada aqui em amarelo, é a região de isolamento. Então eu tenho que trabalhar nessa parte, eu não vou nem olhar para essa outra, porque eu quero trabalhar na região de isolamento. Então se eu vou trabalhar na região de isolamento, a expressão que vai governar essa parte da curva, a gente já viu lá, é essa aqui, ó, é a parte negativa, né, da possibilidade da função modular. Certo? Então olha só. Então a expressão que já está trocada, já multipliquei o menos aqui, ficou com essa cara. Então agora eu vou tratar da transmissibilidade de velocidade. A gente tratou da transmissibilidade de velocidade também lá no tópico de transmissibilidade de deslocamento. E também, se fosse de aceleração, daria para usar também. Olha só que interessante. Originalmente, a transmissibilidade que foi deduzida lá é de deslocamento, x sobre y. Mas se eu multiplicar em cima e embaixo por laranja, em cima e embaixo por maçã, não vai alterar nada, nada mesmo a expressão. Então foi a solução adotada aqui, ó. Eu multipliquei em cima e embaixo por ômega. Quem que é ômega? É a frequência de excitação. De onde que ela vem? Do piso, que é os 60 Hz. Então se eu multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa, no caso ômega, não mudou nada. E eu já tenho tudo, olha só. Por quê? Ômega x é a velocidade do meu equipamento, que a gente já tem lá, que vem lá do critério, da curva de critério de tolerância à vibração. E o 3,77 é ômega y, é a velocidade da base, já está calculado ali, ó. Então eu igualo e agora eu resolvo essa continha. Para resolver essa continha aqui, para saber qual que é a razão de frequências de projeto. E a razão de frequência, claro, vai dar raiz positiva e negativa, mas só nos interessa a positiva. Então, a razão de frequências, que é ômega sobre ômega n, é igual a 17,40. Ou seja, esse gráfico aqui, obviamente, só está plotado até 4. E você já vê que está bem baixinho aqui, né? Já está bem baixinho. Então 17,40 está muito mais à direita. Se eu fosse plotar aqui não ia ficar muito legal. Então eu plotei aqui para a gente entender. Mas a razão de frequência está lá longe. Vai lá longe mesmo. O que é bom, né? O que é bom. Tá bom? Então olha só. Da definição da razão de frequências, que eu já falei agora, que é ômega sobre ômega n, né? Está aí definido, razão de frequências. Então vamos desenvolver um pouquinho isso aqui, um pouco mais. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu fico com essa forma. E se eu isolar o r ao quadrado, eu vou ter essa configuração aqui, ó. Só levei ao quadrado e isolei o r ao quadrado, que eu já deduzi há poucos segundos atrás. Agora eu preciso definir a rigidez equivalente. Vocês lembram lá no começo do exercício? Eu preciso determinar qual que era a incógnita, a rigidez de cada mola. É a rigidez de cada mola. Então, como eu tenho essa expressão e eu preciso calcular aquela rigidez, então a rigidez equivalente, né? Equivalente, lembrando que as 4 molas estão associadas em paralelo, ou seja, o K equivalente é a rigidez total. É dado por essa formulação aqui, ó. É só isolar a rigidez equivalente nessa fórmula de cima aqui, ó. Então daqui eu substituo em todos os valores que eu tenho, né? Massa equivalente à massa total, 60 vezes 2π. Eu tenho que multiplicar por 2π, gente, porque aqui está em Hertz e eu tenho que entrar tudo em radiano por segundo. E tem o R também. Então, fazendo essa continha aí, eu chego à conclusão que a minha rigidez equivalente é 3,21 vezes 10 à quarta Newton-metro. Então, eu calculei a rigidez equivalente. Ora, se eu tenho a rigidez equivalente, a de cada mola, a gente sabia lá do começo lá
que a rigidez equivalente era 4K. Então, se eu isolo o K, que é a rigidez de cada mola, e divido por 4, como está aqui, olha aí, eu vou dividir a rigidez equivalente por 4, porque eu tenho 4 molas. Vai dar 8,04 vezes 10 ao cubo, ou seja, que é a mesma coisa de quilonewton. Mas eu deixei aí, notação científica, 10 ao cubo, newton metro. Certo? Então, olha só. Aí vem esse cidadão aí e essa pergunta. Vem cá, a minha rigidez de cada mola deu essa, mas... E por acaso existe no mercado uma mola com essa rigidez? Será? A gente não sabe. Ninguém é um catálogo ambulante, né? Vamos checar isso aí. Vamos checar. Mas olha só, gente. Antes de checar aquilo ali, eu estou colocando aqui o conceito de ouro. Talvez seja o coração, talvez não, com certeza é o coração do exercício. Porque o que a gente fez até agora foi basicamente conta. Não envolveu uma análise profunda. Aqui vai envolver uma análise que não é tão profunda, mas é extremamente importante. Sem ela, a gente não caminha. Por quê? Qual que é a ideia aqui? É entender. Nós engenheiros somos analistas, temos que analisar o problema. Não simplesmente executar um procedimento, mas analisar resultado e os impactos decorrentes daquilo. Então vamos lá. Então olha só. Vamos lá. Aqui está um gráfico genérico, né? Aqui vocês estão vendo aqui que no eixo horizontal até apaguei os números, é só mais para ter a parte conceitual. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho o nosso gráfico plotado, que é o da transmissibilidade. Aqui eu puxei o eixo horizontal, coloquei aqui em cima, ômega sobre ômega n. Tá certo? Então olha só. Se eu desenvolver um pouco mais essa expressão, olha só. A gente já fez isso, né? Mas a gente dá uma reforçada aqui, ó. R é igual a ômega n é dado por raiz de K sobre M. Então, o R é igual a ômega sobre M sobre K. Inverteu, né? Porque passou, estava no denominador, né? Então, olha só. R é igual a ômega raiz de M sobre K. Então, aqui são expressões equivalentes, mas essa aqui é mais importante para a nossa análise. Tá certo? Então, olha só. Então, a gente projetou, a gente achou um R lá. No caso, deu 17,40, né? Não é isso? E a gente achou um K de projeto lá. A gente achou um K de projeto. Então a gente está aqui, ó. Faz de conta que aqui é o 17, né? Só para a gente entender. Certo? Ele está aí. Ele é meu K de projeto. Ali é o meu projeto. Está projetado e está naquele ponto. Aí surge uma questão. A gente já tem o K. Não, beleza, só sair correndo na loja comprar mola ou mandar fabricar? Calma. Vamos lá. Aí vem esse carinha de novo aí, ó. Aí vem a pergunta, que é extremamente pertinente. Então, minha rigidez de projeto é a máxima ou é a mínima? E agora, gente? É a máxima ou é a mínima? A gente tem um número. Mas é a máxima ou a mínima? A pergunta é extremamente pertinente. Então vamos descobrir isso aí. Então, olha só. Para isso, eu tenho que estabelecer 2 cenários, né? Colocando a configuração de projeto como referência, obviamente. Então eu vou estabelecer um cenário A, onde a rigidez é maior que a de projeto, e um cenário B, indicado em verde, que é a rigidez menor que a de projeto. Certo? Então aqui é a minha referência, meu baseline é aqui. Então a rigidez, cenário A, rigidez maior que a de projeto, cenário B, rigidez menor que a de projeto. Então olha só. Então o primeiro cenário está aqui, ó. É um RA que eu chamei, que a formulação é a mesma. Eu até coloquei aqui, ó, K com a setinha subindo, ou seja, é um K maior que o de projeto. E um cenário B, onde o K é menor que a rigidez de projeto. Então vamos avaliar o impacto de cada um. O que acontece? Olha, vamos analisar o cenário A. Tudo aqui é constante, ó. O ômega é constante, a massa é constante, não mudou, mas eu coloquei uma rigidez maior que a de projeto. Se eu aumento o denominador, qual que é o impacto no A? Ele vai ser menor ou maior? Vai ser menor. Se eu aumento o denominador, a minha grandeza lá final ela vai ser menor.
Se ela vai ser menor, o que vai acontecer? Ó? Esse R vai se deslocar para a esquerda, como essa setinha está colocando aqui. Se ele se desloca para a esquerda, olha o que vai acontecer. Então, meu RA está posicionado aqui, em vermelho, numa região que está acima da de projeto. A de projeto é essa azul aqui, ó. Então vamos fazer o mesmo raciocínio com o B. Olha só, cenário B. Então a rigidez aqui em verde, a seta está apontada para baixo, ela é uma rigidez menor que a de projeto. Ou seja, se ela está no denominador, se eu diminuir o denominador, o que vai acontecer com a grandeza final? Ela vai aumentar. Se ela vai aumentar, ela vai escorregar aqui para a direita, como essa setinha aqui está mostrando. Ó. Ela está apontando. Se isso acontece, olha só. Então, meu R vai tomar essa posição. Tá bom? Então, feito essa análise, percebam, o vermelho ele ficou acima da de projeto, ou seja, a transmissibilidade deu maior. E quando a rigidez é menor, ela escorregou para a região abaixo da de projeto. Então, qual que é a resposta para essa pergunta aí? Ora, se quando eu diminuir a minha rigidez, ela foi para uma região menor que a de projeto, ou seja, ela está mais protegida ainda. Porque olha só, a transmissibilidade ficou bem menor aqui, ó. Olha a linha verde aqui, ó. Então ela ficou mais protegida ainda. Então, isso é para mostrar, gente. Então, a primeira resposta, né? Olha só essa região verdinha aqui, ó. Então aqui ficou mais protegida ainda, ó. Estou no lucro. Se eu diminuir um pouquinho a minha rigidez. Então a resposta para essa pergunta, minha rigidez de projeto é a máxima ou a mínima? É a máxima. Por que ela é a máxima? Porque se a partir dela eu diminuo, eu só vou ter benefício. Eu vou ter benefício. Então ela é o limite superior, ela é a máxima. Isso é importante a gente saber. A rigidez de projeto, aquela 8.043, 8.04 vezes 10 ao cubo, ela é a nossa rigidez máxima. Não pode superar aquela rigidez. Certo? Então vamos lá. Agora vem a pergunta, né? Onde que eu vou arrumar essa mola? Vou mandar fazer? Não. A gente vai primeiro, ó, mostrar a mola típica para aplicação em bases isoladoras. Claro que tem uma diferencinha ou outra, mas tipicamente a cara geral de uma mola para essa aplicação tem essa cara aí. Tem uma plaquinha de metal para montagem, um parafuso de ajuste, de fixação na base, tá bom? Né? E a foto dela é isso aí. Tá? Então é essa configuração que a gente vai utilizar. Então vamos mostrar o catálogo do fabricante, né? Vamos colocar o catálogo do fabricante aqui. Obviamente não vou colocar o nome do fabricante aqui, embora eu tenha colocado lá no microscópio, mas é para vocês verem o manual com relação às características. Percebam, né? Tem vários parâmetros aqui, diâmetro do arame, coisa e tal, as capacidades de carga, mas que eu preciso saber da rigidez, né? Isso aqui já é mola de prateleira que a gente chama, então é mola do mercado. Se você chega lá na loja lá, ou liga para o fabricante, certamente deve ter isso lá. Mas eu preciso saber da rigidez. Onde que eu vejo rigidez aqui, né? Na altura, diâmetro, material da mola, parafuso, dimensão da chapa, diâmetro, furo, puxa, tem a frequência natural. Pô, mas cadê a rigidez, né? Pai, a rigidez explicitamente não está aqui, assim, não está com esse nome aqui não, mas está aqui, olha só. Ele fala aqui, ó, deflexão. Ele fala milímetros por kgf. Milímetros por kgf. Então, olha só, tem milímetros por kgf, milímetros por kgf. Então, eu tenho de onde tirar a rigidez a partir dessa linha aqui da deflexão. Mas como é que eu faço isso, né? Aqui está destacado. Essa aqui que é a minha linha de interesse. Então, para eu converter de milímetro para kgf, já vou converter aqui para quilonewton por metro. Ó, quilonewton por metro. A conta é simples. Você vai dividir a carga pela deflexão e multiplicar por 9,81. Tá certo? Então esse vai ser o meu K. E com isso, se eu aplicar essa formulação aqui, nesses valores que estão destacados aqui em azul, eu vou atingir esses valores aqui. Ó. Então a rigidez, né, que estava implícita em quilonewton por metro, estão todas calculadas aqui. Estão todas calculadas.
certo? E só que tem um lembrete, né, que minha rigidez de projeto requerida por mola, que a gente calculou lá atrás, ó, é 8,04 vezes 10 ao cubo Newton-metro. Tá bom? Newton-metro. Então, se essa aqui a gente viu que é a máxima, então a gente tem que pegar alguma dessas aqui que seja menor que essa. E a única nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, foi essa primeira mola aqui, onde é 5,93. Tá bom? Isso aqui, é claro, gente, eu não consultei todos os catálogos do mundo. Pode ter mola que está mais próxima. Mas daí a importância da gente entender aquele conceito lá. Se aquela rigidez de projeto é a máxima ou a mínima. Porque se você sabe disso, você tem a liberdade de escolher um outro valor que atenda, e nesse caso vai atender muito melhor o nosso projeto. Tá? Então tá aqui, determinado. Agora eu sei qual mola eu vou comprar. Essa especificação aqui. Especificação. Dica, é sempre melhor comprar coisa que já existe, de linha de produção, do que mandar fazer. Tudo que envolve customização, feito sob medida, sempre vai ser mais caro. Isso serve para tudo, viu, gente? E em engenharia não é diferente. Então eu vou optar por essa mola aqui com essa rigidez. Ó, lembrar do quilonewton, muita gente dá problema aí, ó, por conta disso aqui, tá? Então 5,93 quilonewtons. Então olha só, para o nosso projeto, o resumo do projeto, né? Resumo do projeto. A minha base vai ser de granito, com essas dimensões, né, que eu arbitrei lá no início. Obviamente vai ter que ter uma furação para a montagem das molas. E eu vou precisar comprar 4 molas tipo MFPCC 30, daquele fabricante lá. Então, gente, eu acabei de especificar, projetar uma base isoladora para aquele problema lá, que é um problema real. Muitos laboratórios de metrologia, laboratórios de biologia, de biomedicina, enfim, de qualquer área que utiliza o microscópio, por exemplo, né, ele vai precisar de ter uma base, uma isoladora adequada para que o serviço, a leitura seja feita da melhor maneira. Essa é a ideia. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil. Vamos resolver aí problemas reais com produtos que existem. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.